Bom dia, pessoal. Hoje nós iremos começar a aula falando sobre sujeito e predicado, sobre oração, período, né? Principalmente período. Então, qual é o meu objetivo hoje? Meu objetivo é elucidar com vocês o sujeito e predicado em um texto, recordar as classificações dos sujeitos e predicados e também a classificação dos períodos simples, né? Qual é a diferença, diferenciar o que é um período simples e o que é um período composto, ok? Então vamos começar aqui com um texto. É um fragmento de texto, né? Lembrando que um texto é quando você tem ele na sua completude. Aqui você tem apenas um fragmento de texto. Vamos ler então. É tudo família. De vez em quando, Lucas briga com a irmã Elisa. Júlia não tem irmãos, mas tem tudo em dobro. Carla e Maurício têm 2 irmãs e 2 pais. Carolina está muito triste e não quer ter outra mãe. Paula ganha 2 festas por ano, a de aniversário e a de dia da chegada. O pai de Maurício chama-o de Pituquinho. Lucinha tem a voz igualzinha à da mãe. Porém, todos têm algo em comum. Pertencem a uma família e toda família é única. Retirei esse fragmento, então, do livro, né, da Alexandra Maxienia, tá? E aqui você vai ter um fragmento. Qual é o meu objetivo aqui? Mostrar para vocês os verbos, que ele é o nosso elucidador, ele que traz respostas para nós. Então aqui, nessa primeira linha, né, até o ponto, nós vamos começar a fazer a nossa análise linguística. Eu tenho aqui então, de vez em quando, Lucas briga com a irmã Elisa. Procuraremos o nosso verbo aqui. O nosso verbo é o verbo brigar. Aí você vai para o verbo e pergunta quem briga. Quem briga? Lucas. Então aqui eu tenho uma resposta para o meu verbo. Quando eu faço essa pergunta, eu encontro o meu sujeito. Então eu tenho Lucas é o meu sujeito desta oração. Professora, e a irmã Elisa? Gente, a irmã Elisa é o predicado, ok? E eu coloquei para vocês aqui então, nesse texto, eu destaquei os nossos verbos. É importante que você, ao fazer a sua análise linguística, você sempre busque todos os verbos. Eu gosto muito de ensinar para os meus alunos essa necessidade de encontrar o verbo no texto. Então eu fui lá e grifei todos os meus verbos, todas as minhas ações, os meus estados, porque o verbo é isso, né? Uma palavra que expressa uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Então vamos lá. O verbo, aqui eu tenho brigar, ter de novo no plural com acento, lembrando da regrinha que quando eu tenho o meu sujeito composto, o meu verbo tem que ter a acentuação do circunflexo. Aí eu tenho estar, veja que aqui nós temos um verbo que expressa estado, tá? Ganhar, depois chamar, depois ter de novo, ter novamente e pertencer. Então, esses são os nossos verbos, os nossos predicados, ok? Então, aqui eu tenho sujeito e predicado. Porque eu tenho? É impossível você tecer um texto, compor um texto, nesse caso, e não ter um sujeito e predicado, né? Então, eu tenho vários. E nós vamos agora passar para a classificação. Retiraremos então quais são os sujeitos e quais são os predicados deste fragmento de texto. Olha só, tipos de sujeito e os tipos de predicado. Vejam, de vez em quando, Lucas briga com a irmã Elisa. Briga. Faça a pergunta: quem briga? Lucas. Quantos núcleos eu encontrei para este sujeito? Apenas um, uma palavra, o Lucas. Então, o meu sujeito será sujeito simples, ok? E o meu predicado? Por que eu coloquei verbal? Porque brigar é uma ação. Então, logo eu tenho o meu sujeito Lucas como sujeito simples e briga com a irmã. De vez em quando eu tenho aqui um adjunto adverbial de tempo e tenho o predicado. E o que entra como predicado, professora? Tudo, né?
Agora eu venho para o próximo sujeito. Carla e Maurício têm 2 mães e 2 pais. Pergunte para o verbo quem tem. Você responde, encontra a tua resposta. Carla e Maurício. Quantos núcleos você encontrou nessa resposta? 2 núcleos. Logo, o seu sujeito será composto. E o seu predicado? Por que é verbal? Porque o seu verbo é tem, ação de ter. Tá? Então, aqui eu tenho um verbo de ação e eu tenho tem 2 irmãs e 2 pais, é o meu predicado verbal, e o meu sujeito composto, Carla e Maurício. E núcleos, Carla, Maurício. Lembrando que esse e, quando eu vou encontrar o núcleo, eu retiro. Próximo exemplo. Carolina está muito triste e não quer ter outra mãe. Vamos nos ater a essa primeira oração, tá? Carolina está muito triste. Fazendo análise desse verbo, eu digo quem está muito triste? Carolina. Nessa primeira oração eu tenho um sujeito simples, tá? E o meu predicado? O meu predicado aqui, está muito triste, é nominal. Por quê? Porque o meu verbo, ele está expressando o estado, e esse estado está atrelado à característica triste. Então, ele é a característica que eu dou para a Carolina. Nesse caso, não é uma ação. Percebam a diferença entre um verbo de estado para um verbo de ação. E aqui, então, eu tenho o meu predicado nominal. Próximo. O pai de Maurício chama-o de Pituquinho. Como é que a gente vai fazer essa classificação aqui, professora? Pergunte para o verbo. Quem chama? O pai de Maurício. E o pai de Maurício será o meu sujeito simples, ok? E aqui eu tenho chama-o de Pituquinho. Meu predicado aqui será verbal, porque o verbo chamar é um verbo de ação, ok? E coloquei mais um exemplo para a gente recordar o sujeito oculto, tá? Ou, né, desinencial, mas vamos trabalhar com o sujeito oculto. Você tem aqui, retirado do nosso texto, pertencem a uma família, já lá no finalzinho, pertencem a uma família e toda família é única. Se você fizer a pergunta para o verbo, você dirá pertencem. Quem pertencem? Você terá um sujeito oculto, tá? Você volta para o texto, tá? Todos têm algo em comum, todos pertencem, mas percebam que o todos não está aqui, não está claro, ele está oculto. E aí eu tenho o meu sujeito oculto e logo a seguir eu tenho o meu predicado verbal, porque pertencer é uma ação, ok? Prosseguindo, um próximo texto para nós analisarmos aqui. Então, né, nós falamos sobre sujeito e predicado e agora nós vamos começar o nosso conteúdo sobre período. Aqui eu trouxe o que posso fazer para evitar a dengue. Percebam que as palavras negritadas em vermelho, elas são os verbos. Estes verbos, eles nos ajudam, como eu disse anteriormente, cada vez que você ler um fragmento de texto e houver a necessidade de análise linguística, o que você fará é procurar todos os verbos e circular, sublinhar, deixar eles bem destacados para facilitar a tua contagem de frases, orações e, consequentemente, períodos. Vejamos então, eu vou ler sem enumeração e depois nós voltaremos para as enumerações. Não existe vacina contra a dengue. Os carros chamados fumacês, que passam pelas ruas espalhando inseticidas, não são indicados. Eles apenas matam os mosquitos adultos e, na verdade, dificilmente conseguem atingi-los. Outros métodos, como inseticidas de tomada, em aerosol ou raquetes elétricas, também prometem acabar com o transmissor da doença. Mas nenhum deles consegue ser eficiente o bastante. Eliminar os numerosos mosquitos é uma tarefa muito difícil. A minha sugestão é que você prossiga a leitura, né? Tá aqui o endereço do texto para que você consiga encontrar a resposta para a sua
pergunta, né? Pergunta inicial do texto aqui. E vamos então para uma enumeração que eu coloquei para vocês aqui no texto. Número 1 corresponde a essa oração. Retomando o contexto anterior de sala de aula e também a aula passada, vocês verão que toda frase com verbo é uma oração. Toda oração é um período. Esse é o nosso objetivo agora. Conseguir entender o processo de período simples e período composto. Onde começa uma oração? Aqui, no início, né, do nosso parágrafo, toda letra maiúscula, começando, e o seu término se dá no ponto. Que ponto? Ponto final, ponto de exclamação, né? Professora, quando eu tiver reticências e começar, depende, a gente pode ter aqui também o caso de interrupção de ideias, e nós sinalizaremos com o ponto, ponto de exclamação, ponto de interrogação, ok? Aí eu tenho a frase 2, a oração 2, os carros chamados fumacês que passam pelas ruas espalhando inseticidas não são indicados. Veja, minha oração começou aqui, os carros, e terminou aqui em indicado, sinalizado pelo ponto final. Por isso é muito importante que você sempre pontue as suas orações. É por isso que a gente sempre corrige e pede para você, mas cadê o ponto? Tua oração acabou? Porque ela sinaliza a interrupção da ideia, né? Ali ela é onde a ideia se encerra. E vamos para a 3. Eles apenas matam os mosquitos adultos e, na verdade, dificilmente conseguem atingi-los. Começou em eles, terminou em atingi-los. Olha o ponto final aqui. Outros exemplos, outros métodos, como inseticidas de tomada, em aerosol ou raquetes elétricas, também prometem acabar com o transmissor da doença. Acho que já está claro para você que para você identificar uma oração é necessário que você comece pelo seu início com letras maiúsculas, né, começo de oração e final de oração. Aqui eu tenho um período. O que significa isso? Agora, a partir desse entendimento de que toda oração é um período, eu vou começar a contar os verbos que eu tenho em cada um destes períodos. Vejam que o meu fragmento de texto, ele não possui nenhuma frase nominal. Então, vamos começar a fazer uma classificação, né? Vamos aqui. Quantos períodos nós temos, então, neste fragmento de texto? Temos apenas um período? Temos 2 períodos? Ou temos 5 períodos? Ah, não sei, professora, não prestei atenção. Volta lá, meu amiguinho, olha lá. Olha o ponto, né? Comecei aqui. Uma oração, um período. Oração 2, segunda oração, 2 períodos. Terceira oração, né? 3 períodos. Quarta oração, 4 períodos. E quinta oração, 5 períodos. Então, qual será a resposta para esta minha pergunta? Quantos períodos nós temos neste fragmento de texto? Nós temos 5 períodos, ok? Trabalhando, então, o nosso conceito e definição do que é período, certo? Espero que você tenha entendido que aqui nós respondemos quantos períodos. Temos mais uma questão. E agora eu quero saber quantos períodos simples nós temos neste fragmento. Voltaremos então ao nosso texto e nós vamos contar verbos. Vejam, nessa oração número 1, eu tenho apenas um verbo. Eu classifico aqui então período simples. Na oração 2, os carros chamados fumacês passam pelas ruas espalhando. Eu tenho chamados, passam, espalhando e são. Vejam, eu tenho 1, 2, 3, 4 verbos. Logo, esse período será composto. Na sequência, eu tenho atingidos. Eles
eles apenas matam, conseguem atingir os 3 verbos, período composto. Então, acho que aqui você já conseguiu, né, a sua resposta. Podemos encontrar quantos períodos simples neste fragmento? Então, vamos lá. Vejam. Os períodos simples, eles podem ser formados por apenas um verbo, tá? Esse caso aqui, ó. Não existe vacina contra a dengue. Cadê o meu verbo? Existe. Quantos verbos eu tenho? Um. Então, meu período é simples. 2. Os meus verbos, o meu período simples, eles podem ser formados por locuções verbais. Professor, o que é locução verbal? Aqui, querido, outros métodos, como inseticidas de tomada em aerosol ou raquetes elétricas também prometem acabar. Vejam, você tem dois verbos sinalizando que o seu período, que aqui há uma locução verbal. Então, esses dois verbos essa situação. Podem ser formados por locuções verbais. Eu tenho aqui, ó, uma oração onde apenas há dois verbos e os dois expressam uma ação. Então, eu tenho um período simples formado com uma locução verbal. E o 3? Mas nenhum deles consegue ser eficiente o bastante. Consegue ser, tem locução verbal aqui de novo. Então, vejam que essas 3 orações, elas são formadas por períodos simples. Então, vamos responder aqui. Podemos encontrar quantos períodos simples nesse fragmento, né? Nós podemos encontrar 3 orações, certo? E vamos para o próximo. Períodos compostos. Se o meu período simples ele é formado por apenas um verbo, o período composto será formado por 2 ou mais. Ou também, nesse mesmo contexto, você vai encontrar um verbo, 2 verbos e locuções verbais ao longo dessa oração. Então, aqui eu tenho os carros chamados fumacês que passam pelas ruas espalhando inseticidas não são indicados. Observem, eu tenho um verbo, 2 verbos e uma locução verbal. Esse é o meu período composto. E aqui no 2, eles apenas matam os mosquitos adultos e, na verdade, dificilmente conseguem atingi-los. Matam, conseguem atingi-los. Eu tenho aqui a locução verbal, conseguem atingi-los, somado ao verbo matam, então eu tenho uma oração formada por um período composto. Eu espero que vocês tenham entendido a diferença entre os períodos simples e compostos e que também tenham percebido, né, aqui num texto os sujeitos e as suas classificações e também o seu tipo de predicado que está atrelado aos verbos, quando eles são verbos de ações, né, que expressam ações, e quando também eu tenho o verbo expressando estado, certo? Queridos, eu espero que tenha ficado bem claro para vocês, tá? Até a nossa próxima aula.